Meus irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma oportunidade de falarmos com os irmãos, mesmo à distância. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre família. É um assunto muito importante, tão antigo quanto a criação do mundo, mas é importante de vez em quando nós lembrarmos. E para isso nós vamos ler o Salmo 128, que é o Salmo da família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Graças a Deus por isso, irmão. Nós vimos que a família foi a primeira instituição de Deus. Família é a obra-prima de Deus, o que Ele fez de perfeição. E nós vimos, irmãos, a importância. A família é um tijolo na construção da igreja. A família é uma pequena igreja, porque na família nós podemos orar a Deus, cantar louvores, cultuar ao Senhor, como nós fazemos na igreja. Lá no templo nós podemos fazer no meio da nossa família. E nós sabemos, irmãos, que a igreja é uma grande família, porque é a reunião de todas as famílias. Sabemos que cada família é uma congregação da igreja. E quando reúne, irmãos, nós vimos que a igreja é uma grande família. Isso é bênção de Deus. Nós vimos, irmãos, que o lar é a morada da família. É onde nós sentimos bem. O lar, irmãos, é o aconchego da família. É um lugar restrito da família. Ali moram os membros da família. Ali se reúnem para louvar a Deus, para se alimentar, para congratular. É muito importante isso, meus irmãos. E nós vimos, irmãos, que no lar sempre tem filhos. E os filhos, irmãos, são bênção de Deus. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Eles não devem ser tratados como empecilhos, mas como bênçãos, como vitórias que Deus tem dado. Muitas famílias desejam ter filhos e não têm. E os que têm, vamos agradecer a Deus, porque é bênção do Senhor. Nós vimos, irmãos, que a educação dos filhos compete aos pais. Muitos deixam a cargo da escola, da igreja, mas nós vimos que os pais são responsáveis por ensinar as boas maneiras dos filhos. E nós vimos, irmãos, que a educação que os filhos têm em casa, aquela que se recebe em casa, eles mostram lá fora, mostram na igreja, mostram na sociedade, mostram para todos. Nós já contamos o exemplo de uma família de 8 filhos, que cada um fazia o que queria. E ela era toda família de cor, todos descendentes afro, a família toda. E chegou um senhor lá pedindo informação para que consertasse uma máquina, e um garoto de 12 anos, já grande, sabendo o que estava fazendo, gritou: "Pai, tem um negão aqui querendo falar com o senhor." E nós vimos, irmão, por que ele agia daquela maneira? Porque ele não foi ensinado, ele não foi disciplinado. Nós precisamos ensinar nossos filhos a temer a Deus, a amar a Deus, a servir ao Senhor, a contribuir. Desde pequeno nós temos de ensinar nossos filhos a contribuir na casa de Deus, mesmo com pequenas ofertas, mas nós vamos ensinar as crianças, os adolescentes a contribuir na obra de Deus, irmãos. Porque se o nosso lar não vive sem dinheiro para as despesas, a igreja também tem despesas. Nós vimos que a igreja é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. É preciso que todos contribuam. E se nós ensinamos as crianças e os adolescentes a contribuir, irmãos, a obra de Deus prossegue em frente. Então, irmãos, vamos continuar servindo ao Senhor. E nós vamos falar, irmãos, para quem será que a família é importante? Será que a família tem alguma importância? Irmãos, nós vamos falar que a importância da família
É para Deus que a criou, Deus que a formou. Então, para Deus, a família é muito importante, irmãos. Nós vimos que a família é importante para a criança, irmãos. A criança nasce, se não tiver quem cuida, ela não sobrevive, porque é preciso, ela depende de alguém, e ninguém mais do que a família para cuidar da criança. Nós vimos, irmão, que o adolescente precisa muito da família para orientá-los, para aconselhá-los, para mostrar o perigo que tem lá fora, o perigo das drogas, o perigo da prostituição, o perigo da gravidez na adolescência, o perigo do aborto. Todos são perigos que nós devemos mostrar, o perigo ao nosso adolescente, tirar tempo para conversar com eles, aconselhá-los. Então, a família é importante também para os jovens, que muitas vezes já têm uma profissão, já têm planos de construir o seu lar, mas sempre a família é importante para orientá-los, para aconselhá-los, para apoiá-los. Nós vimos, irmãos, para quem será mais que a família é importante? A família é importante, irmãos, para a própria família. Então, é importante que haja diálogo, que haja entendimento entre pais e filhos, entre esposa e esposa. É importante, irmãos. É preciso, irmãos, que o marido conheça o mundo da esposa e a esposa conheça o mundo do marido, para que eles convivam bem e saibam perdoar as falhas dos outros. É preciso reconhecer as virtudes de cada um e ir perdoando as falhas, os defeitos, porque ninguém é perfeito. E é preciso que os pais reconheçam que eles também erram, que é preciso deles pedirem perdão, pedir desculpa para os filhos, porque ninguém é perfeito. E os filhos são gente como os pais, a mesma forma, a mesma fabricação que foi os pais e os filhos. É preciso que os pais saibam entender e tenha coragem de pedir desculpa, pedir perdão quando erram. Irmãos, outra coisa que nós falamos, pais, nunca prometa aos filhos aquilo que você não pode dar. Muitas vezes promete alguma coisa e o filho fica sempre na expectativa e aquilo nunca acontece. E o filho fica decepcionado e vai dizer, você mentiu para mim, meu pai. Minha mãe, você mentiu para mim. Então, é importante, irmãos, que nós sejamos verdadeiros. É preciso, irmãos, termos cuidado na criação dos filhos, porque eles são bons observadores. Muitas vezes as palavras são palavras, mas eles olham o exemplo. Então, irmãos, é importante. E o que um filho espera do pai, irmãos? Um filho espera que o pai seja um pai autêntico, que vive aquilo que ele prega, aquilo que ele fala. É preciso, é importante porque, como disse, os filhos são bons observadores. O filho espera que o pai seja um pai amoroso, que ame e cuida bem dos filhos e da esposa, que trata bem os filhos e trata a mãe dos filhos. É importante. Então, o pai precisa ser importante, se destacar, irmãos, é preciso. Então, vamos observar que nós temos uma tarefa difícil, árdua, de criar nossos filhos no caminho do Senhor, ensinando-os a amar a Deus, a amar a palavra de Deus, a amar a igreja, porque muitas vezes nós não educamos nossos filhos, chega na igreja, eles são muito inquietos, é preciso muitas vezes levar broncas, e eles falam, eu não quero mais ir à igreja porque lá só tem bronca. E se nós ensinarmos nossos filhos a amar a Deus, a amar a igreja, eles vão com alegria participar das reuniões, vão participar da escola dominical, vão participar de tudo que é de acordo com a igreja, com a palavra de Deus. Então, irmãos, vamos dar importância, vamos ver mais para quem a família é importante. A família é importante, irmãos, para o idoso, que muitas vezes fica inválido e ninguém tem tempo nem para conversar com eles. Deixa-os no canto ou talvez coloca no asilo e esquecem de visitá-los. Então, a família é muito importante também para o idoso.
A família é importante para a pátria, porque é a união das famílias que forma a sociedade, que forma a nossa pátria. É importante, irmão, nós virmos que a família tem destaque, apesar de que muitos políticos têm lutado para destruir a família, mas nós vimos que ela foi construída por Deus e ninguém vai destruí-la. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um. Vamos então fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te damos graça porque o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor tem abençoado a cada um. Ó Deus, continue com tuas mãos estendidas sobre o teu povo, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, os lares enlutados, enxugando as lágrimas. Abençoa os que estão doentes, visitando com a cura. Senhor, dá alegria aos que estão tristes. Senhor, dá-nos ânimo e coragem para prosseguir te servindo, porque nossa vida está escondida no Senhor. Continue ao nosso lado, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.